Sentem-se, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Glória. Tudo bem aí? Que bom. Que bom. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Por favor. Saiu aqui, varão. Atos capítulo 16, por favor. Verso de número 16. Atos 16, por favor. Abra sua Bíblia e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Glória a Deus. Jesus é bom. Tudo bem, parceiro? Que é bom. Aleluia. Aleluia. Deu boa? Acho que entrou umas propas aí, né? Daí caiu. Tá bom também. Tá bom também. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 16. Glória a Deus e aleluia. Todo mundo achou? Podemos ler? E a Bíblia diz assim: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém? Deixa os seus olhinhos, incline a cabeça, vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Eu te peço, Deus, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrante, Senhor, o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ficar só aqui nesse texto, porque é importante a gente, quando lê esse texto, perceber que o apóstolo Paulo, sendo um grande homem de Deus, também era incomodado por pessoas perturbadas. Também era incomodado por pessoas endemoniadas. Também tinha problemas, não é? Em suportar determinadas coisas na sua vida. A gente olha para o texto e a gente vê que durante alguns dias essa moça andou atrás de Paulo falando com ele. Paulo saía para ir fazer a obra, né? Para pregar, para ensinar, para ir para a escola, enfim. Ele trabalhava ali o dia inteiro. Ele e os seus discípulos, todos eles homens de Deus, profetas, apóstolos, né? Homens poderosos no espírito. Porém, a Bíblia diz que essa mulher que estava possuída por um demônio andava atrás deles, os xingando. É isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Não. Ela andava fazendo o quê? Os elogiando. Então, irmão, quero dizer uma coisa para você. Que nem sempre as pessoas que andam perto de você dizendo que você é uma bênção, de fato, gostam e amam você. Isso é uma lição que a gente precisa aprender quando estamos dispostos a fazer a obra de Deus. Porque o diabo, ele é muito astuto, irmão. O diabo, ele tem um monte de defeito, o diabo. Né? Que ele é o diabo, ele está cheio de defeito. Ele tem chulé, ele tem caspa, ele tem tudo.
Tem piolho, né? Se ele tiver cabeça, cabelo, tem piolho, né? Deve ter purga nos dedos. Eu acredito que deve ter tudo isso, hein? Todos os defeitos ele certamente tem, mas tem um que ele não tem. O diabo não é trouxa. Isso. As pessoas precisam aprender. Porque muitas vezes as pessoas são enganadas por causa do seu coração. O apóstolo Paulo podia olhar para aquela mocinha inocente, ela não estava fazendo, ela estava fazendo mal para ele? Estava jogando pedra nele? Estava dando com pau nas costas dele? Não, irmão. Estava roubando as coisas dele? Não. Ela simplesmente passava do lado dele e diz assim, ó, eis aí um homem de Deus. Olha aí, varão de Deus. Ela só estava falando isso, irmão. Ela não falou mais nada. Aí você vai dizer que a culpa é do apóstolo Paulo, que ele não tinha paciência? Que ele ficou irado, ele ficou irritado, porque a mulher estava andando atrás dele falando que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta, que ele era um vaso? A culpa é dele, irmão? De não ter tido paciência com aquela perturbada? Porque às vezes parece que é, né? Já parou para olhar nisso aí? Às vezes parece que a culpa é do cara que está sendo perturbado quando ele reage. Não é isso aí? Como é que é aquele ditado? Você vê as pingas que eu tomo, não vê os tomos que eu caio? Não tem esse ditado aí? Ele é muito próprio, irmão, e verdadeiro. Entendeu? Porque as pessoas veem a hora que a gente reage, mas elas não veem quanto tempo nós estamos aguentando aquele perturbado xaropeando a gente. Não é isso aí? Porque isso aí ninguém vê, irmão. Isso aí ninguém olha. O diabo usando a vida das pessoas para perturbar a tua vida. Não é? E quando você está falando a verdade, daí você que é o perturbado, não é, pastor Edilson? Você está falando a verdade. Quando você é um servo de Deus, você é um profeta, você é um homem de Deus, ou você é apenas uma pessoa de Jesus que fala a verdade. Quando você anda no meio de um lugar onde os caras estão acostumados a ouvir mentira, falar mentira, e você fala uma verdade, os caras olham e falam, o que esse cara veio agitar aqui? Fazer confusão? Se perturbado? Não fala assim, não sei. Vai no meio de uma passeata do PT. Vai lá, irmão. Passear lá, pra você ver o que é gente perturbada. Vai lá. E fala, não, eu tô aqui porque eu amo vocês e eu vim aqui para falar de democracia. Falar que vocês são uma bênção, que Jesus salva, cura, transforma, batiza com o Espírito Santo. Quero te abençoar. Se o cara tiver uma faca, ele crava em você. Um pau, ele dá na tua cabeça. Dependendo do ambiente, do lugar onde você está, o perturbado é você. É você que está indo perturbar o ambiente dos caras, não é isso aí? O irmão Antônio contou um testemunho esses dias para mim. O irmão Antônio trabalha com peixe. Ele tem uma empresa, vende peixe. E ele foi num lugar entregar uma caixa de peixe, uma caixa com 20 quilos de peixe. E ele entrou no troço do cara, tinha uma imagem de um preto velho, um tambor, com um negócio na empresa do cara. E ele entrou lá, muito metido, olhou para aquela imagem do preto velho e começou a xingar a imagem. Foi ele que contou para nós, então eu posso contar. Nós não seguramos nada, que contou, nós contamos. E ele disse que quando ele começou a xingar aquela estátua, ele disse que ele começou a sentir um aperto, como se ele tivesse alguém apertando ele. E ele não conseguia mexer as pernas, e ele paralisou. No lugar ele não conseguia se mexer, e ele não conseguiu mexer os braços. E ele disse que foi dando um desespero nele, e ele olhava para aquele coisa em cima do troço, e disse que o troço olhava para ele e dava risada. Não, é verdade, isso que eu estou te contando é verdade. E ele disse que começou a cair, daí ele disse que ele não conseguia falar, ele queria repreender o diabo, mas não saía voz da boca dele. Ele disse que a impressão que ele tinha é que alguém tinha tapado a boca dele e não conseguia falar. E ele falou que ficou lá mais de 20 minutos, preso, não conseguia sair do lugar, lutando com aquele espírito que segurou ele, né?
Até que ele conseguiu, ele disse que ele conseguiu falar e falou, eu te repreendo em nome de Jesus, e eu te repreendo em nome de Jesus, e foi soltando. E daí disse que foi soltando, mas ele disse que ficou 25 minutos para conseguir sair da cozinha. Ele contando para nós, né? A gente estava num dia de aula que a gente estava dando, ele contando o testemunho. Porque eu estava ensinando eles que quando você vai na casa de alguém e lá tem uma entidade espiritual, aquela entidade espiritual é dona daquele lugar. E você, é como se você olhasse no quintal do seu vizinho, tivesse ali um pitbull enorme, e daí você entra lá e fala, senta! Foi o cachorro do seu vizinho, né? Sacou? Senta! Deita! Rola! O que vai acontecer com você, irmão? Ele vai arrancar tuas canelas, teu braço, tudo. Por quê? Você está na casa dele. Como é que você está entrando lá para desaforar o cachorro na casa dele, irmão? Então, espiritualmente falando, a gente está na mesma condição. Então, quando você está numa determinada situação espiritual, você está debaixo daquilo, daquela gestão, daquela ação espiritual. Se você entra lá. Se você entra lá. Eu vi um vídeo, acho que ontem, alguém me mandou um vídeo de um pastor que foi no terreiro de Umbanda, desafiou o macumbeiro. Dá vontade de ir lá e bater no cara. Foi lá, desafiou o macumbeiro e repreendeu o macumbeiro e tal, e o macumbeiro dava risada. O macumbeiro levantou a mão e deu um receba nele, o cara caiu. O pastor caiu, irmão. Caiu desmaiado. Os caras pegaram ele, desacordado, levaram para fora do terreiro e deixaram lá fora, na rua. Tem gente que acha que o diabo, irmão, é como um cachorrinho sarnento, um pincher, né? Que faz aquele barulhão, mas não morde ninguém. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E Satanás, irmão, eu não estou aqui exaltando ele, mas eu preciso te ensinar isso. Ele é um adversário astuto. E se você for pato, ele engole você. Ele rouba o teu dinheiro, ele destrói teu casamento, ele traz uma doença na sua vida, ele leva teu filho para droga, ele leva teu filho para prostituição. Cheio de família destruída aí, porque o diabo entrou e tocou o rebu. Porque as pessoas, irmão, subestimam o seu inimigo. Porque não conhecem o seu inimigo. Pastor, isso tem base na Bíblia? Sim. Jesus disse que você não pode começar uma construção sem antes fazer as contas, que lançando a edificação, o fundamento, você vai conseguir terminar a obra. Se você não for dar conta de fazer, não se mete. Está na Bíblia isso. E as pessoas não têm discernimento, não têm entendimento, não têm direcionamento espiritual. Não é, irmão? Não tem capacidade espiritual para gerir determinados problemas e entra neles. O que vai acontecer, irmão? Vai dar problema para você. Vai dar para o pitbull, vai, ó. E ele não tem preguiça de dar mordida, irmão. Não, o pitbull não tem preguiça de morder quem entrar no quintal dele. Você não tenha dúvida nenhuma disso. Então, a gente, observando o apóstolo Paulo sendo infernizado por essa mulher há alguns dias, eu não sei quantos, porque a Bíblia não diz, mas nós sabemos que ele estava ali há alguns dias. E essa mulher, há alguns dias, saía atrás dele falando esse tipo de coisa. Então, o fato dele não ter tirado esse demônio antes, não quer dizer que ele não tinha autoridade. Não quer dizer que ele não tinha poder para fazer isso. Quer dizer, irmão, que ele estava tentando evitar um conflito. Porque eles estavam numa terra estranha, estavam pregando o evangelho numa terra estranha, porque ele sabia que essa mulher tinha donos, porque ela era uma escrava, porque ela era visivelmente, né, uma escrava, que os caras se utilizavam para obter lucro, e ele sabia que se ele colocasse a mão dele ali, ia dar problema. A coisa ia ficar séria e ia ter problema.
Então ele evitou ao máximo se envolver com aquilo. Porém, o diabo ele tem uma tenacidade que nós não temos. Ele não desiste. Ele tem uma capacidade de resistência que a gente não tem. Porque a gente vai ali uma vez, duas, não deu, nós já vira as costas, vai embora, não tem paciência. Mas o diabo tem a vida tua inteira para ficar tentando fazer você desviar. Ele espera 30 anos, 40 anos para derrubar você num adultério. Ele espera 20 anos, 30 anos para derrubar você num negócio mal feito que você vai fazer. Ele tem paciência, irmão. E ele anda pacientemente. A Bíblia diz que ele é como um leão que anda ao nosso derredor. Não é assim que a Bíblia diz? Tragando todos aqueles que lhe for possível. Então ele fica planejando. Quantas vezes você deve ter ouvido na igreja Deus usar um profeta e dizer assim: olha, há uma reunião no inferno do diabo, seus demônios, para derrubar você, mas hoje Deus está dando livramento. Você já não recebeu esse tipo de revelação? E isso é verdade, irmão. Você acha que o diabo fica fazendo o quê? Tomando sol na praia? É isso que você acha? Que eles ficam fazendo churrasco lá, tomando cerveja e jogando truco igual nós? Não. Ele fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, tramando e se esforçando para derrubar você. Mas a maioria das pessoas acha que ele nem existe. Acha que ele nem existe. Não é? E ele está pronto, irmão, apto, preparado. Mas quando nós não estamos, a gente pode se dar muito mal. A gente pode ter problema. Não é? Esses dias uma pessoa me perguntou: mas pastor, o diabo pode entrar num crente? Claro, por que não? Esses crentes que tem hoje aí é pior que um ímpio. Não é? É pior que um ímpio. Passa uma irmã bonita, eles ficam assim. Não é? Não é isso aí? Tá passando um troço na televisão, parece uma irmã lá com a blusa mais abertinha, já fica toda: peraí que eu tô assistindo aqui, peraí. Não é? Coração cheio de mágoa, de raiva, de inveja. Aí tem problema de relacionamento dentro de casa com a esposa com o marido, daí a esposa não quer saber do marido, não dá bola. Ele encontra na rua, tem uma lá que diz: ô querido, nossa, você tá tão lindo hoje. Meu, mas que homem cheiroso. Por que você acha que acontece adultério, irmão? Por que você acha? Eu não estou dizendo que a culpa é só da mulher, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Né? Eu não estou dizendo isso. Existem N situações, mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão: aquilo que você está com o saco cheio, tem gente aí que está louco para pegar. Entendeu? Você tá com o saco cheio, eu não aguento mais, irmão, que tem de gente aí sozinho querendo que é teu, você não tem noção. Você não tem noção, irmão. Como esse mundo é aí fora. Você não tem noção não, irmão. Graças a Deus que vocês estão na igreja, vivem na igreja, têm uma vida andando com Jesus Cristo, na presença de Deus, mas vai dar uma voltinha no mundo aí fora para você ver como as coisas são. Vai aí dar uma voltinha. Eu tenho olhado isso porque tenho andado em alguns lugares por causa da política, tenho ido numa reunião ali, uma coisa aqui, e eu fico olhando as coisas e falo: Jesus, amado. Quando eu era do mundo, esse mundo já era pervertido, agora ele está nível hard já. Ele ficou 10 vezes pior. Não é? Antigamente você saía, eram os caras que davam em cima das gurias, né? Hoje é os caras que dão em cima dos caras. Não é isso aí? Hoje as gurias dão em cima dos caras. Hoje não tem regra mais de comportamento. Acabou isso aí, lá no mundo acabou. Lá no mundo acabou. Se as pessoas olhar para você, gostar, achou que é legal, irmão, o negócio vai ficar complicado. Se você não for uma pessoa de fato de Jesus, você vai rodar. Vai rodar. Pessoas que têm problemas no seu casamento, de relacionamento, não é? Eu vou falar aqui, eu tenho que falar, Deus está mandando, eu vou falar, espero que você não fique chateado, mas eu vou falar. Às vezes o cara trabalhou o dia inteiro, cansado, no pesado, vai para casa, toma um banho, vai sentar no sofá. Pô, mas você vai sentar aí, meu Deus, você nem foi limpar lá fora, né?
cansado. Eu me lembro um cara que bateu, eu vou contar um testemunho do pastor Cunha. Ele tá me olhando ali, mas eu vou contar um testemunho dele. Ele foi pra lá. Há muitos anos atrás, o pastor Cunha emprestou um carro que ele tinha para mim. Era um Voyage 1992. O pastor Cunha sempre gostou muito dos carros dele, né? Sempre gostou, ele, aquele cara que cuidava. Eu não, né? Eu pra mim, né? Mas o pastor Cunha gostava. Daí ele tinha esse Voyage e era novinho esse Voyage. Daí ele abriu o capô do carro, assim, a porta-mala. Ele levantava o tapete e falava pros amigos dele, falava assim, olha aqui, ó, novo, batia assim, ó, novinho, nunca bateu. Ó, 0 km, ele falava, né? E daí aconteceu uma circunstância na nossa vida, e ele falou assim, pô, você não quer ficar usando, fiquei sem carro, usa o carro. Eu falei, não, eu uso. 3 dias que eu estava usando o carro, um cara bateu atrás do carro. Acabou o carro, irmão. Acabou. Fosse hoje era perda total. Naquele tempo a gente cortava na frente, assim, sabe, na frente da porta, tem aquele negócio que segura o vidro da frente, né? Cortava ali, cortava aqui, tirava toda a parte do carro, pegava outra que você comprava no desmanche, soldava ali e fazia outra. No meu tempo fazia isso. Porque só tinha o número do chassi na frente, né? Sabe o viaduto da 277, quando você está vindo para Curitiba aqui? Aquele bem em cima da 116, que agora é Via Verde, que fala ali, né? Então, quando você vem da praia para Curitiba, você chega em cima do viaduto, tem uma fila que para entrar à esquerda na frente da universidade ali, não tem ali? Eu vim ali, estava aquela filona, eu parei na fila, em cima do viaduto. Bem em cima, eu e o Marcos, a gente tranquilão, de tarde, tipo 1h30 da tarde, nós de boa, irmão. Um sol, vidro aberto, escutando música. De repente eu olho naquele espelho do meio assim, ó. Irmão, vinha uma Brasília branca, com um cara de pé no freio, assim, ó, de pé. A Brasília assim, o cara, pum, atrás de nós. Me jogou em cima do viaduto. Fiquei pendurado assim, ó. Imagina como ficou o carro. Ai, eu não posso rir que eu tô com dor aqui. Ai, meu Deus. Acabou, né? Pra você ter uma ideia, a lente do meu óculos saiu, que desapareceu. Ela bateu no vidro, estilhaçou, sumiu. Só fiquei com a armação, eu, o Marcos, só com a armação. Ainda bem que nós estava de cinto, eu fiquei roxo aqui, irmão, acho que umas 4 semanas do cinto. O cara não matou nós porque Jesus tinha uma obra na nossa vida, porque senão ele tinha matado. Aí veio o guincho, tirou o carro, colocou lá embaixo, o cara do lado, bêbado, policial militar. Nunca vou esquecer dessa história, nunca mais. E a mulher dele do lado do carro, chorava. E ele olhava e falava, Mardita, olha o que você fez. Aí ele olhava para nós e dizia assim, eu fiquei 24 horas de plantão, cheguei em casa de manhã, acabando de sono que eu tava, fui dormir, essa Mardita resolveu limpar a casa hoje. Aí foi lá e me chutou e falou, você não vai dormir agora, seu vagabundo. E começou a me xingar, eu fiquei enlouquecido, fui pro bar. E aí fui lá, fiquei bebendo até ela terminar de limpar a casa, 12:00, voltei para casa para dormir. Quando eu deitei, ela, pode levantar agora, que nós temos que ir no mercado. Olha aí o que você fez. É um testemunho que eu estou te dando. Isso aconteceu comigo. E nós falava, cara, calma, irmão. E ele, irmão, achava que ele ia morrer. Mas louco, ele estava enlouquecido, irmão. Enlouquecido, furioso. Pensa um homem furioso. Por quê? Irmão, ó. Casa da boca. As pessoas não têm sabedoria nos seus relacionamentos. Não tem mais sabedoria, as pessoas não têm mais empatia. E eu estou falando de marido e mulher. Consegue conversar mais. As pessoas não... Tá difícil o negócio, irmão. Tá fácil. E daí o mais legal, a parte engraçada, é quando eu ligo pro pastor Cunha para contar para ele que o cara tinha batido no carro, né? Quando eu liguei para ele, falei, e aí, mano, beleza? Ali, tudo bem? Ele, aconteceu alguma coisa? Falei, por quê? Não, você tá me ligando essa hora, alguma coisa aconteceu. Eu falei, não, tem uma notícia boa para te dar, uma ruim. Qual você quer primeiro? Ele falou, me dá boa. Eu falei, lembra aquela trinca que tinha no para-choque traseiro do carro? Aham, então vou te dar um para-choque novo.
Ah, ah, ele falou, nem quero mais, vai comprar, agora é teu. Ai, Jesus amado, tem coisas impagáveis, né, na nossa vida, né? Foi uma situação muito ruim. Mas eu tô contando isso por causa da situação do camarada. Coitado do cara, né? Coitado do cara. Fiquei com pena dele. A gente até ajudou a arrumar e tudo para poder ajudar ele, enfim. A dificuldade das coisas, das pessoas lidarem com suas esposas e as esposas com seus maridos. Irmão, que dificuldade que está hoje. Não é? As esposas, a pastora Shirley, vou falar dela, que eu não posso falar de outra pessoa, né, Shirley? Fecha o ouvido aí que eu vou falar de você. Pastora Shirley, para fazer uma comida agora, irmã, só de joelho, senão não faz. É verdade. É verdade. Esses dias a Neuci fez uma comida para nós, e a gente estava sentando comendo, ela falou assim, tá bom, mas não tá igual a minha, né? Eu olhei para ela e falei, tendo em vista que faz uns 25 anos que você não faz esse prato mais, eu acho que tá muito melhor que a sua. Ela olhou com a maior cara de pau e falou, tem razão, vamos comer essa. Eu tô falando da minha casa, eu não tô falando da casa de ninguém. Não é? A gente precisa, irmão, entender que a gente casou, nós temos que cuidar até o final. Você não pode abandonar no meio do caminho, irmão. Não tem mais esse negócio de, eu não vou fazer isso. Não, como assim, irmão? Como assim? Eu tenho que aguentar a pastora China, estamos 35 já, Sheila, que nós estamos? Você tem memória melhor que a minha? 4. Para mim já tá, parece que é mais, né? Tem que aguentar ela, irmão. A Sheila é xarope demais, vocês não têm noção. Hoje ela fez eu sair atrasado de casa, sabe por quê? Eu tenho meu horário para tomar banho, eu ia tomar banho 4h30, passei de casa 5 horas. E eu estava fazendo minhas coisas, quando eu subi 4h30, quando eu abri a porta, ela passou correndo assim, ó, no banheiro e pum, fecha a porta. 4h30. No meu horário, irmão. Sabe por quê? Porque ela ficou atendendo o telefone e se perdeu o horário dela, esqueceu e ficou no telefone. E a hora que eu subi para tomar banho, ela entrou no banheiro correndo, bateu a porta. E a Jandira morreu de dar risada, saiu andando. Falou, pastor, esqueceu, entrou no seu horário. Eu falei, pois é. Eu tive que esperar ela 20 minutos, ela toma banho. Eu ia fazer a barba, não fiz. Eu tive que entrar, tomar um banho tcheco. Né? Só tcheco. Porque eu já estava atrasado, e daí a gente chegou aqui meio que atrasado. Porque demora, né? Tá chovendo, é 2 horas para vir de lá aqui, né? Então tem que vir meio rapidinho. Mas eu tenho que aguentar, eu tenho que ter paciência. Sabe que eu tenho um troço que eu odeio ficar esperando os outros. Eu odeio isso, irmão. Eu odeio ficar esperando. Nunca me deixe esperando que você vai ficar sozinho. Eu vou embora. Você marcar comigo o horário, se não chegar, eu espero 5 minutos e vou embora. Eu sou assim, já vou avisar você. Se marcar comigo, você já sabe disso. E aí a Shirley tá se arrumando, falo, Shirley, já vou descer, vou ligar o carro. O carro é diesel, né? Falei, vou ligar para esquentando o motor. Olha a hora, tá bom? Tá bom. Irmão, e nada da pastora. E nada dela. E deu a hora, 5 minutos. 10 minutos, eu vou lá na escada. Shirley! Com o maior carinho, né, irmão? Olha o horário! Vocês não são assim? Que bom, porque eu sou. Eu sou. Ela vem correndo com o sapato na mão, manda a calça. Fala, meu Deus do céu, minha filha, vai 40 minutos que você está na frente desse espelho e isso não se arrumou ainda. Pacientemente. Tem gente que não tem paciência, né? Se divorcia, vai embora. Não é? Quem tem paciência fica, quem não tem vai embora. Irmão. Só que a Bíblia diz que a gente casou para viver junto até o final. Não é para largar no meio do caminho. Não foi isso que a gente prometeu quando a gente casou, foi? Foi isso que você prometeu?
Então você tem que aguentar, irmão. Eu falo, às vezes a Manuela está perto de mim, deixa ele faz alguma coisa, a Manuela olha para mim e fala, não reclama porque foi você que quis casar com ela. A Manuela já fala assim para mim. Nos nossos dias mais tranquilos esse tipo de coisa acontece. Né? Nós estamos de boa. Mas a gente precisa perseverar, irmão. Porque eu sei que eu também sou xarope, eu também faço coisa que não devo, né? Eu também sou chato, eu também brigo, eu tenho um monte de defeito. E assim como eu tenho que aguentar os dela, ela tem que aguentar os meus, e assim o casamento vai caminhando, irmão. A gente vai vivendo até a hora que Jesus quiser. Esses dias eu falei para ela, ó, escuta aqui, ó, quando nós morrer, acabou, hein? Já falei para ela esses dias. Eu falei, nós morreu, acabou, você tá ligada, né? Que a Bíblia diz até que a morte me separe, né? Eu falei, eu não vou ficar aguentando você no céu pro resto da minha vida. Você acabou. A Bíblia é muito clara, lá no céu você vai pro seu lado, eu vou pro meu, nós vamos ser só amigos. Acabou esse negócio. Tem que ficar aguentando você aí e sair fora. Ela falou, nada disso. Vou ficar na sua cola, onde você for, eu vou junto. Falei, para trás de mim. Nós já estamos tendo umas DR assim nesse... Nós já estamos velhos, daqui a pouco Jesus volta para nós, né? Eu espero que sim. Que Jesus volte logo. Para a gente poder ir para o céu e ficar em paz. A Bíblia diz que no céu não vai ter mais problema desse tipo aí de relacionamento, por exemplo. Mas até lá, nós temos que aguentar, irmão. Até lá, nós temos que nos esforçar. Nos empenhar em manter a nossa família, em manter a... Irmão, se a gente não é capaz de fazer um esforço mínimo, a gente se preocupa tanto com a alma das pessoas, tem gente, né? Se preocupa tanto com a alma das pessoas, quer ir para a África para evangelizar, quer falar de Jesus para fulano e não cuida da sua família. Não cuida dos seus, não se preocupa com os seus, não respeita os seus, não zela por cada um deles, independente dos defeitos. Irmão, eu fico com dó às vezes do Marcos, que a Audrey está lá se abrindo, né? Fico com dó do Marcos, tem que aguentar a Audrey, que a Audrey é uma pessoa... Eu acho que se a Audrey fosse minha irmã, a gente não é tão igual. Não é possível a gente ser tão parecido. Por isso que a gente se dá tão bem. Que ela é chata, xarope, igual eu. Ela é igualzinha. Eu falo, coitado do Marcos. Às vezes eu olho e falo, nossa, coitado do Marcos. Não aguentar você, Audrey. Ela é um santo. Morrer, você vai pro céu direto. Né? Nós temos obrigação, irmão, de fazer isso. O Marcos tem obrigação de cuidar da Audrey, de amar, de cuidar, de respeitar. De se esforçar. Tem obrigação, caramba. Isso é obrigação nossa. Nós assumimos um compromisso com Deus, cada um de nós. Eu não sei porque nós estamos entrando nisso aí, mas Deus sabe. É o mínimo que a gente tem que fazer, respeitar o teu pai, a tua mãe. As pessoas não respeitam mais o pai, não respeitam a mãe. Não tem empatia, não tem cuidado, não está nem aí pelo seu pai ou sua mãe. Né? E às vezes já nosso pai já morreu, nós temos só a nossa mãe. Eu sei que a minha mãe, minha mãe é difícil de lidar. Minha mãe é osso duro de roer, irmão. Mas ela é minha mãe. Eu tenho que cuidar dela, amar ela e fazer o máximo que eu puder. E dentro da sinceridade que nós temos na nossa vida, cada um sabe como é que é. É difícil da gente conviver com as pessoas porque todo mundo é muito igual, né? Conhece aquela história que os diferentes, né, os opostos se atraem, né? Agora o oposto fica meio gay, né? Não dá. Os diferentes, né? Porque um é bonzinho, o outro é brabo, né? Um é devagar, o outro é rápido. E daí você acaba combinando. Porque daí um meio que completa o outro, né? Agora se os dois iguais, é difícil dar certo. Então pra gente que é da mesma família, conviver todo mundo junto é difícil, porque nós somos tudo igual. Não é? Nós somos tudo igual. Eu falei com o meu primo esses dias, com o Saulo. A gente estava tendo uma DR, uma discussão de família. E ele tinha que ir fazer um negócio, ele não foi fazer. E daí eu precisava que ele fosse fazer, ele não queria ir prestar um serviço. E eu liguei, chamei ele na responsabilidade e obriguei ele. E ele foi obrigado, de cara virado, mas ele foi. Eu falei, e você tem que fazer. E você não pode reclamar. Ele, mas eu falei, não tem mais, cara. Você é o mais novo da família. Você tem que ficar quietinho e obedecer os mais velhos e acabou. E se você for aí, dá um soco na tua boca, se você não for. Meu prestador de serviço, ele.
Saulo, você sabe, meu primo que vende as antenas da internet, faz, né, as coisas, tudo para nós. E daí o irmão dele, que é o branco, mais velho, pegou o trator, abriu as valetas para passar todo o encanamento, o cabeamento do sítio, tudo. E daí precisava fechar. E o Saulo não quis ir porque ele tinha outros compromissos e daí ele falou que não ia. Daí eu que tive que resolver. Daí eu obriguei ele a ir. Livre espontânea pressão. Eu falei, você tem que entender, nós somos tudo família, todo mundo é igualzinho. Você é igual eu sou igual a você é igual ao seu irmão. Você sabe que nós somos tudo xarope. Ninguém tem paciência, faz as coisas, quer as coisas na hora. Não é? Ele falou, mas eu tenho 2 clientes. Eu falei, então faz igual você faz comigo. Liga pro teu cliente e fala que você não pode ir, que você vai depois. Você não faz isso comigo? Não faz uma semana que eu estou esperando você arrumar minhas câmeras aí? Ele ficou quieto. Falei, liga pro cliente, só eu que posso esperar. E daí ele foi. Mas é uma relação de família, é difícil. Eu estou te dando aqui, contando para você, que as pessoas acham que porque a gente é pastor, todo mundo vive só falando em língua estranha, irmão. O dia inteiro. Né? Profetizando, cantando hino. As pessoas acham isso nada, irmão. A gente sai no soco também, não tem esses negócios. Quando nós temos que discutir, acertar nossas coisas, nós saímos no soco, rolamos, brigamos. Mas aí todo mundo é família, depois acabou, tá tudo certo, vamos embora. Nós somos assim. Todos nós. Alguns não, né? Que são muito bonzinhos. Mas nós que não somos bonzinhos. Não é? A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Mas se falasse de mim, diria que eu não sou. Meio igual o Paulo, assim, meio parecidão. Né? Negócio meio na espada. Então, observe o que esse texto está falando. O diabo, irmão, ele se levanta na boca das pessoas para fazer você ir à loucura. Para tirar você do teu foco, do teu centro. E às vezes não é com palavras ofensivas. Às vezes não é numa situação de briga. Não. Às vezes o diabo te ofende porque ele está falando de uma maneira que você não gosta. Ela está mentindo? O diabo está mentindo? Paulo não era um homem de Deus? Sim ou não? Paulo não era cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Era mentira do diabo? Então o que ofendeu o apóstolo Paulo? Eu te pergunto. A forma como ela falava. Isso importa. E vou dizer outra coisa para você. Eu digo para minha mãe sempre isso. Sempre a gente conversa e fala para ela, mãe, não é porque você está falando uma coisa que se ofende a pessoa, é o jeito que você fala. É o jeito que você fala. Converse sempre com a minha mãe, com a minha galera, a gente sempre conversa. Então a mesma coisa é diferente dependendo do tom da tua voz. Da expressão da tua cara. Não é assim? Então a gente precisa aprender, irmão, a fazer as coisas da maneira correta, do jeito certo. Porque quando a gente vai fazer uma coisa que vai ofender alguém, você já segura, pisa no freio. Pisa no freio, irmão, para evitar contenda, para evitar confusão. Não é? Depois que a gente fica mais velho um pouquinho, a gente deixa de querer ter razão das coisas. E a gente passa a optar em ter paz. Então você não precisa ter razão mais, porque quando você quer ter razão, tudo você briga. Porque tudo você está certo. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Tudo eu tô certo. Mas eu penso que eu posso estar errado, mas para mim eu tô certo. Faz parte da minha personalidade isso, do meu caráter, eu sou assim. Tudo para mim eu tô certo, eu tenho razão e acabou. Né? Então quando eu vou tratar com as pessoas, eu já vou preparado, porque eu sei como eu sou. Então, por exemplo, eu não converso com ninguém quando eu tô nervoso, quando eu tô brabo. Eu não converso. Porque se eu conversar, eu vou brigar. Eu não consigo conter as minhas emoções. Talvez você seja assim, né? Docinho, né? Assim, que fica de boa, né? Docinho, assim, que você consegue, né? Então, você consegue ter trava na tua língua. Eu não tenho isso. Eu não tenho. Eu falo que quem tem trava é a pistola, né? A gente não tem. Eu não tenho. Não consigo. Então, o que eu faço? Eu evito a discussão. Eu evito a conversa mais áspera. Né? Porque a gente é do tempo em que não conversava de maneira áspera. A gente dava soco. Era diferente. A gente conversava manso. Quando tinha que mudar o tom, já ia pro soco. Já.
Já é diferente. Então, eu não tenho o hábito de discutir. Eu acredito que nunca na tua vida você vai ver eu discutindo ou brigando com alguém, porque eu não faço isso. Não discuto. Eu não mudo a tonalidade da minha voz para conversar com as pessoas. Eu não tenho essa característica de personalidade. Sempre que você fala comigo, eu tô na boa, tô dando risada. Por mais que eu não esteja gostando, eu tô levando numa boa para evitar estresse. Porque é o que a gente deve fazer. Às vezes a pessoa tá braba naquele momento, você espera, conversa amanhã, depois da manhã, ou daqui a um mês, eu não sei como é que você lida com isso. Mas isso é uma questão de sabedoria. Porque quando o diabo levanta na boca de uma pessoa para fazer você sair do teu caminho, irmão, dificilmente ele não vai obter vitória. A não ser que você tenha trava na tua boca, que você consiga calar a boca e não falar nada. Porque se você responder, vai dar briga. Vai dar briga, irmão. Então você tem que aprender. Isso é um trabalho do Espírito Santo. Quando ele vai agindo, ele vai trazendo os frutos do próprio Espírito Santo para a sua vida. Quais são os frutos do Espírito Santo, irmão? A bondade, a benignidade, a paciência, o amor, a longanimidade, a simplicidade, a paz, o amor. Você fica doce, irmão. Você fica um docinho. Por que você fica um docinho? Por causa do Espírito Santo, não por causa da nossa personalidade. Porque os frutos do Espírito Santo vão aflorando na nossa vida, quando você os tem. Porque a maioria tem alguns que não tem. A maioria não. Alguns não tem. Não é? Não consegue ser manso, não consegue. E a mansidão é uma característica do Espírito Santo. Isso é uma coisa que todo mundo tem que aprender. A Bíblia diz que nós temos que ter um coração ensinável. Nós temos que ser mansos. Nós temos que ser tardio em irar-nos. Nós temos que ser prontos para ouvir e cuidar para não falar. Não é? A Bíblia diz que melhor é você sofrer o dano calado do que você gerar problema para os outros. Então a Bíblia nos ensina e nos orienta em como nós devemos nos comportar. Mas quando nós estamos então cheios, ou pelo menos com um pouco, do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos nos comportar segundo o Espírito Santo de Deus. E não segundo o que a gente era lá no mundo. Lá no mundo você dava um soco nas pessoas, agora você não pode dar mais. Você pode até ter vontade, aí não pode dar. A pessoa, né, fala, você ri. Ai, mas eu não posso ser falso. Mas às vezes, melhor ser falso do que você ir para o inferno. Não é, irmão? É melhor você ficar de boa, irmão, do que você gerar um problema muito grande na sua vida. A verdade dita na hora errada faz o quê? Mata, sabia? A verdade dita na hora errada mata. E às vezes é melhor você calar a boca. Por mais que o que você vai falar é verdade, irmão, nós não somos donos da verdade, não temos obrigação de lançar a verdade em rosto das pessoas. Às vezes isso é só falta de educação. Sabia? E a gente não está falando daqui que você está pregando o evangelho. Nós estamos falando hoje de relacionamento interpessoal. É o que esse texto aqui está tratando. De relacionamento interpessoal. É por isso que nós estamos conversando sobre isso aqui. Que as pessoas não conseguem mais se relacionar. As pessoas não têm mais tempo para viver para o outro. As pessoas estão egoístas. Cada um pensa no seu umbigo. Né? Nas coisas que quer, nos desejos do seu coração, está correndo atrás do seu sonho. Mas e o outro, irmão? E o outro está como? E o outro está como? Não é? Nós temos uma responsabilidade. Quando casamos, assumimos uma responsabilidade. Não é isso aí? Quando nós casamos, nós assumimos uma responsabilidade. Você não é solteiro mais. Você pode até ter um espírito solteiro, mas você não é mais. Então você tem obrigações. De noite, você trabalha de noite e volta para casa. Não é? Você precisa ter as tuas responsabilidades com a tua casa, com a tua esposa, com o teu marido.
E as pessoas hoje não querem mais ter isso aí, não, irmão. Cada um por si, Deus por todos. Mas não é isso, não é um casamento. Isso não é um relacionamento diante de Deus. Se é que, claro, as pessoas têm a pretensão de morar no céu. Tem algumas pessoas que não sabem cozinhar. Por exemplo, o Tiago casou com a Lorraine, ela não sabe cozinhar, está aprendendo ainda. Mas o ovo e arroz ela já está fazendo já. Mas o Tiago é um ótimo cozinheiro. Então compensa. Compensa. Compensa, irmão. E a gente vai aprendendo. Tem coisa... quando eu casei, também não sabia cozinhar. Hoje eu sei. Tudo bem que levou 30 anos para eu aprender, mas eu aprendi. Então, tudo a gente se adapta, irmão. Tudo a gente se adapta. Tem gente que pensa assim, eu não estou contente com meu marido, o pastor vem falar, né, com o pastor, não sei o quê, e daí eu acho que eu vou largar, vou arrumar outro. Eu falei, tá, e você acha que você vai arrumar outro melhor que esse aí? Você acha? Que tá fácil? Solta um, arruma outro melhor que esse. É isso aí que você acha? Que não tem problema, que não deixa a toalha molhada em cima da cama, que não deixa a cueca largada no banheiro, que não solta a bufa de noite, que não tem chulé. É isso aí que você acha? Que é só o teu que tem, que faz isso. Que às vezes está meio estressado, né? Que é folgado. Cara, isso é uma característica do homem, irmão. Quando você casou, você devia ter pensado nisso. E vice-versa. Né? Eu saio com a pastora Shirley, quando eu olho ela com uma sacola, eu falo, onde você vai? Aí vai levar um sapatinho. Eu falo, outro? Ai, tão bonitinho. Ontem eu levei uma, fui no oftalmo. Fui sair, fui no shopping para fazer o meu óculos. E daí a gente passou na frente de uma loja, tinha um manequim com uma calça jeans bem bonita, tava só com a Manuela, eu e a Manuela. Ela disse, nossa, pai, que calça linda. Eu falei, esse troço aí nem serve nem você, Manuela. Ela falou, serve sim. Eu falei, não serve. Ela falou, quer apostar? Eu falei, se serviu, compra ela pra você. Entramos na loja. Falei, não, é possível que esse troço vai estar em você. E ela veio com a calça. Pode fazer, mas que meu pai vai pagar. Pode fazer aqui. Jesus é tão bom que a pastora Shirley tinha que comprar um negócio lá, tinha um cashback de 150, não pulei com tudo. É que tive que comprar, dei minha palavra. Né? Dei minha palavra, tem que fazer. Tem gente que dá a sua palavra, mas não cumpre. Conhece gente assim? Irmão, a tua palavra tem que valer. Se a tua palavra não vale, o que vale? Se você deu a tua palavra, você tem que cumprir, irmão. Nem que custe 100, não interessa se não deu a tua palavra. Se não deu a tua palavra, você tem que cumprir. Quanta gente que dá a sua palavra a Deus, fala, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Passa um tempo e começa a fazer de novo. Não é? Senhor, eu vou fazer um voto contigo, nunca mais eu vou comer pipoca. Daí passam 5, 6, 10 anos, tá fazendo o quê? Comendo pipoca. Mas você não fez um voto com Deus? Mas eu conversei com Deus aí, daí eu vou comer de novo. A Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolo. Que melhor é que você não vote. Deus não pediu nada para você. Mas se você votar, você tem que cumprir. Porque é uma questão de relacionamento com Deus, irmão. Se Deus não pode confiar na sua palavra, Ele vai confiar no quê? É a única coisa que eu e você temos, é a nossa palavra. Então, se você der a tua palavra para Deus, irmão, Ele espera que você cumpra. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Você sabia disso? A palavra de Deus, ela não muda. E quando Deus fala com você, Deus vai cumprir a promessa. Pode demorar. Pode. Para Abraão, demorou 25 anos. Eu acho que foi o máximo, né? 25 anos para se cumprir o seu Isaac. Para você, talvez demore menos. Mas nós temos a convicção de que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele vai fazer. Agora, quando nós falamos e a gente não cumpre, nós exigimos que Deus cumpra a sua palavra, porque nós ficamos orando e dizemos assim, Senhor, porque
prometeu, papai, que tu ia fazer. Olha para mim, porque estou eu aqui esperando, estou eu aqui, Senhor, solícito, com meu coração quebrantado na tua presença, aguardando o Senhor que desça do céu o meu milagre. Você não está cobrando Deus, sim ou não? Tá, claro que você está. Você já pensou se Deus fala assim, mas tu não tinha falado que você não ia comer mais pipoca, porque você está comendo? Então tu pode não cumprir tua palavra, mas eu tenho que cumprir a minha. Você nunca pensou nisso aí, não, irmão? De novo eu vou dizer, estamos falando de relacionamento. Aí a gente vai exigir de Deus que Deus faça aquilo que Ele falou para nós que Ele ia fazer. Mas e o que nós falamos para Deus que nós ia fazer? De novo estou falando do casamento. Eu prometi para Deus que eu ia deixar ela morrer. Ou eu antes, não sei. Eu estou cumprindo minha palavra. Por mais que às vezes ela me estresse, eu tenho vontade de matar ela, às vezes eu tenho. Que ela corre até, né? Para mim não pegar ela. Né? Às vezes eu tenho, mas não faço. Por quê? Porque eu tenho uma palavra, uma promessa, eu tenho que cumprir. E você também tem. Todos nós temos. Então, se nós estamos cumprindo a nossa palavra, nós estamos cumprindo com a promessa que nós fizemos para Deus. Para Deus, nós fizemos um voto para Deus. E você precisa entender isso aí. E eu estou falando quando depende de você, não quando depende da outra parte. Daí não é culpa sua. Mas quando depende de você, você tem que cumprir a palavra que você deu. Você tem que fazer aquilo que Deus falou para você. Já não aconteceu com você do cara vir e falar, pastor, Deus falou para mim que é para eu fazer isso aqui na igreja. Tá bom, passa 3 meses, o troço está ali sem fazer. Deus, você vai conversar com o irmão, você não falou que Jesus mandou você fazer? Ah, pois é, mas é que eu não tive tempo, é que eu arrumei um trabalho, agora não vai dar para eu fazer mais. Mas Jesus não mandou você fazer? Não, Ele mandou, mas é que agora não. E daí as pessoas estão esperando a bênção de Deus na sua vida. Sabe quando ela vai chegar, irmão? Sabe quando que a bênção vai descer do céu sobre sua vida? A Bíblia diz que se você não é fiel no pouco, no muito você não vai ser colocado, irmão. As pessoas não são fiéis à sua palavra, que dão para Deus. Não cumprem os seus compromissos. Irmão, e nós precisamos aprender a cumprir com a nossa palavra, principalmente aquela que nós demos para Deus. Aquilo que nós falamos para o Senhor. Porque, de novo, vou dizer, se nós não temos palavra, e é a única coisa que nós temos para Deus, é a nossa palavra. O nosso coração. O primeiro mandamento diz isso, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Irmão, se você não fizer as coisas para Jesus, você vai fazer para quem? Somente ao Senhor nós adoraremos. Então nós estamos nos desviando da presença de Deus, das coisas que Deus muitas vezes colocou na nossa vida. Porque a gente está chateado, porque a gente não está afim, porque nós estamos cansados. Irmão, a Bíblia diz que até que a morte separe. Não tem antes, não pode. Se você fizer, você está quebrando um pacto com Deus. E se você é um quebrador de pacto, se você é um quebrador de aliança, irmão, por que Jesus tem que ter aliança com você? Por que, eu te pergunto? Se você tem um negócio com alguém e o cara descumpre a parte dele, por que você tem que cumprir a tua? Não é? É uma coisa meio sem sentido isso. Não concorda comigo? Então, quando você tem um acordo, por mais que ele seja verbal, você precisa cumprir esse acordo. Se você descumprir, a outra pessoa está desobrigada. É assim que é. Não é? E você acha que com Deus é diferente? Você fez um acordo com Deus verbal. Você fez um trato com Deus, um voto. Você pode chamar como você quiser, uma aliança. Você pode chamar como você quiser. Então, se você não cumpre a tua parte, Deus precisa cumprir a dele? É uma pergunta que você tem que fazer. Porque as pessoas hoje em dia elas se vitimizam, né? Ah, Jesus conhece meu coração. Ele sabe que eu não posso. Como assim, irmão? Ah, Jesus conhece o meu coração. Ele sabe que eu não vou dar conta. Ah, claro que ele sabe. Mas ele espera que você dê. A Bíblia não diz que o Senhor espera
que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da palavra de Deus para que sejam salvos? Diz. Por que ele espera? Porque ele sabe que nem todo mundo vai fazer. Porque o homem tem por motivação da sua carne mentir, enganar, adulterar, fazer as coisas erradas. A nossa carne é voltada para o pecado, não é voltada para o céu. Voltado para o céu é por causa do Espírito Santo, quando ele direciona, quando ele caminha conosco, andando na nossa vida. Agora, se nós não estamos nem aí para Jesus, nem aí para o Espírito Santo, nós estamos mais preocupados com as nossas coisas do que com as coisas de Deus. Não é? A gente vai conversar com Jesus só quando está no bico do urubu já? Daí nós vamos conversar com Deus, mas daí não adianta, você já está quase no... Já era, já. Então nós precisamos aprender a ter responsabilidade com o Senhor. Nós precisamos aprender a honrar a nossa palavra, a respeitar os compromissos. Irmão, escute isso. Por que muita gente não dá certo nos seus negócios, nas suas coisas? Porque ele começa a falhar com Deus. Aí o troço começa a desandar, não dá mais certo. Porque você pisou na bola lá atrás já, você fez um compromisso com Deus. Quando você está fazendo um negócio, enfim, você tem alguma coisa nesse sentido. E você fez um voto com Deus, Senhor, eu vou fazer isso aqui. Deus, você para de fazer, não faz. Deus tira a mão, você roda. Aí você fala, eu acho que Deus não quis. Não, irmão, eu acho que foi você que não cumpriu o seu voto. Quando você não cumpre o seu voto, Deus não precisa fazer a parte dele. Porque você já rompeu o acordo. E a maioria das pessoas, então, acham que Deus não quer lhes abençoar. De novo eu vou dizer, Abraão esperou 25 anos, fielmente, na presença de Deus, com fidelidade, com amor, com esperança, pregando a palavra, sendo justo, honesto. É o que a Bíblia diz. Até que Deus deu para ele o seu Isaac, num momento que lhe parecia impossível. Hoje de manhã a gente falou sobre isso. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quem não persevera não vai. Então, se você não consegue perseverar num voto, se você não consegue perseverar no teu casamento, se você não consegue perseverar na tua amizade, se você não consegue perseverar nos teus compromissos com Deus, como é que você vai perseverar na tua salvação? Desiste fácil, na primeira porrada vai embora. Que daí o diabo vem, levanta, bate em você. Você fala, isso aí eu não quero levar mais. Ele levanta, vai embora. Não persevera. E você se torna um crente perdedor. Porque tudo que você vai fazer, o diabo te bate, você vira as costas e vai embora. Bate, vira, nada dá certo. Porque você não persevera. Que você não é resiliente. Caiu, irmão? Levanta. Levanta e vambora. Eu me lembro uma vez quando a gente estava com a nossa igreja, lá onde era a minha casa ainda. Hoje é a casa do pastor Cunha, da mamãe, que construiu a casinha para ela lá. E a gente na frente da igreja tinha 3 pessoas, só eu, o Alcides, o Valdevino. E estava a pastora Shirley, a Manuela, nós e a minha mãe. E a gente ali conversando. E a gente falou sobre isso, sobre fechar a igreja. Será que não vale a pena fechar a igreja? Eu falei, não. Mas não vem mais ninguém. Eu falei, não. Quem deu isso aqui para nós foi Jesus. E nós não vamos voltar atrás. Nós vamos perseverar. E se foi Deus que deu essa promessa, isso aqui vai crescer e vai ser gigante. Como é que eu vou voltar atrás da minha palavra, irmão? Como é que eu vou virar as costas e vou embora? Para Jesus. Deus honra aqueles que têm honra. Aprende isso. Deus honra quem tem honra, irmão. E você tem que ter a honra de não ter desistido. A honra de ter permanecido. A honra de ter tentado uma vez mais. Eu já contei aqui várias coisas. Quem conhece aqui o WD-40? Ele óleo. Sabe por que é WD-40? Porque os caras tentaram 39 vezes e não deu certo. Só deu certo na 40ª tentativa, o óleo deu certo. Os engenheiros fizeram 39 vezes a fórmula e não deu certo. Na 40ª ele falou, não, essa aqui vai dar. Deu certo. Aí se chamou WD, que é o sobrenome de cada um deles, um é W, outro é D, 40 vezes. Na 40 deu certo. Se eles tivessem desistido na 38, você não tinha o WD-40 hoje. Quantas outras? O cara que inventou a lâmpada, tentou 100 e poucas vezes,
Não deu certo. Na 53ª, deu certo. Mas a maioria das pessoas não tem sucesso porque desiste, irmão. Vira as costas e vai embora. Ele não persevera, ele não busca um pouquinho mais, ele não ora um pouquinho mais, ele não jejua mais uma semana, ele não se esforça naquilo, ele simplesmente abandona e fala, isso eu acho que é na vontade de Deus, eu vou abandonar e vou embora. Perdeu a bênção. Porque Satanás, irmão, está usando os seus para estar no teu ouvido assim, desiste, isso aí não é de Deus. Se fosse de Deus, você não estava vivendo isso aí. Se fosse de Deus, você não estava nessa situação. Se você fosse de fato chamado, quantas vezes eu ouvi isso? Se você de fato tivesse um ministério de Deus, você não estava passando fome. Eu escutei isso muitas vezes, irmão. Eu não estava passando fome. Eu só tinha naquele tempo pouca comida, mas não passei fome. Olha aí tua roupa, sapato furado. Blazer do brechó de R$5. Irmão, você acha que isso diminui a minha vitória? Não. Claro que não, irmão. Claro que não. A gente ia comprar roupa com 10, irmão. Comprava 5 peças de roupa. R$2 cada uma. Para poder ir na igreja, porque a gente não tinha dinheiro. Pastor era missionário, pobre, não tinha nada. Eu pergunto para você, irmão, você me matou? Arrancou um pedaço? Não. Fez eu ser menos de Jesus, apesar de que as pessoas falavam que eu não era de Jesus porque eu era pobre. Muita gente falava isso. Que quando Jesus chama o cara para trabalhar, ele dá salário, ele sustenta. Isso é mentira de Satanás. É mentira do diabo isso, não é verdade. Não é? Não é o fato de você ter ou não ter dinheiro que você é ou não é de Deus. Isso é uma mentira do diabo. Então a gente precisa perseverar em tudo que a gente vai fazer. A gente precisa se esforçar em tudo aquilo que Deus deu nas nossas mãos. Porque se a gente abrir mão e ir embora, irmão, é o que todo mundo faz. Essa é a diferença entre o derrotado e o vencedor. Os vencedores ficam. Os vencedores perseveram. Os vencedores não desistem. Os vencedores não soltam a mão, irmão, e vai embora. Não. O vencedor, ele fica de mão dada e se tiver que morrer, vai morrer abraçado. Não vai desistir enquanto não der certo. E você não pode desistir enquanto não der certo. Porque se você perseverar, vai dar certo, irmão. Se você se esforçar, vai dar certo. Jesus vai te abençoar. Agora você precisa perseverar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche os seus olhos. Você que está em casa também, feche os seus olhinhos. Eu quero orar por você. Você que está quase desistindo. O Espírito Santo falou para mim que tem muita gente que está quase desistindo. Quase indo embora. Quase não aguentando mais. Quase com vontade de jogar tudo para cima. E Deus hoje me trouxe aqui para falar isso para você. Que você precisa perseverar. Esperar mais um pouquinho. Tentar mais um pouquinho. Porque a vitória, ela virá em nome de Jesus. A vitória virá em nome de Jesus, se você se esforçar, se você se empenhar, o Senhor vai te ajudar, vai te abençoar. E você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Só precisa ter fé. Acreditar naquilo que você não consegue ver. Crer naquilo que você não pode tocar. Mas o Senhor quer nessa noite restaurar as tuas forças. O Senhor quer nessa noite te dar uma injeção de ânimo, um sopro de vida, aumentar o teu fôlego, para que você consiga resistir até o fim, para que você consiga perseverar, para que você consiga andar na presença de Deus e não sair dela. Precisa se esforçar.
Querido e amado Deus, em nome de Jesus. Nós estamos hoje aqui, Senhor, na Tua presença, apresentando a nossa igreja, Senhor, diante de Ti, segundo a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Tudo aquilo que o Senhor colocou, Senhor, eu disse, eu não estou levando nada embora. Eu peço, Deus, que o Senhor venha mover no coração de cada irmão, cada irmã, que nesta noite precisa, Senhor, de um incentivo, de um fôlego, de uma ajuda. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa soprar, Senhor, em nossas narinas um fôlego novo. Uma esperança nova. Uma força nova, Senhor, para que nós não desistamos. Para que nós não voltemos para o lugar de onde saímos. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor nos alcance nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Dá para nós, Senhor, a resiliência, a perseverança. Dá para nós, Senhor, o espírito de fortaleza. Nos ajuda para que possamos resistir ao dia mau. Nos ajuda, meu Deus, para que possamos resistir às dificuldades. Ajuda-nos, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Ajuda-nos, meu Deus, a andar na Tua presença, a permanecermos na Tua presença. Cobre-nos, meu Deus, com o Teu sangue. Corta, Senhor, todo o laço do inimigo, toda ação do inimigo contra as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Que o Senhor venha quebrar, Senhor, toda ação de Satanás contra as nossas vidas. Todo o levante do inimigo, Senhor, que tem apontado o dedo, que tem falado, que tem murmurado contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Que o Senhor possa nessa noite nos alcançar com o Teu poder e com a Tua autoridade, em nome de Jesus. Meu Deus, nos abençoa. Em nome de Jesus, Papai, eu te peço. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua mão, Senhor, poderosa esteja sobre as nossas vidas. E o Senhor nos ensine, nos permitindo ver, ouvir e entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, por favor, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Dê um sinalzinho com a sua mão, hein? Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, os irmãos vão entregar um envelopinho para vocês. Glória a Deus. E aleluia. Quero dar um recado para vocês, não esqueçam. Esse sábado agora é Santa Ceia, lá em Guaratuba. Vamos fazer culto Santa Ceia e depois vigília, aqueles que quiserem ir, né? E no sábado que vem vai ser a festa de aniversário do pastor, no próximo sábado, dia 8, já estamos aí já, né? E o tempo está voando, né? Semana que vem, sem ser esse agora, no próximo já é a nossa festa. Faça a sua inscrição, tem que entrar lá na página da igreja, se inscrever. A inscrição é só para a gente saber quantas pessoas vão, para a gente poder fazer a comida. Só isso, tá? Só esse objetivo. Mas se você puder fazer, eu agradeço. A gente vai fazer no sábado à noite, para que aqueles que trabalham no sábado possam ir. No ano passado foi no sábado, na hora do almoço, e quem trabalhava no sábado não pôde ir, né? Não vai poder ir. A gente vai fazer um churrasco. Lembrando vocês que você não precisa pagar nada, né? Só ir participar e vai ser uma alegria de receber vocês lá. Vai ser na nossa igreja, lá em Guaratuba. E no domingo a gente vai ter culto às 9h30 e depois às 8 da noite, tá? Horário padrão do domingo de noite, tá bom? A gente vai fazer culto de manhã, porque tem bastante gente que vem de longe e precisa ir embora logo depois do almoço. Então esse pessoal vem no culto de manhã, participa e daí pode ir embora depois do almoço, tá tudo certo. Tá ok? Então não se esqueçam aí, tá? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja.
em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, irmão, vem trazer a sua oferta aqui, por favor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Todos alimentados, fiquem em pé, por gentileza. Tem dois tipos de crente aqui, o apá e o enxada. Como é que é isso aí, pastor? O apá é aquele que o cajado vem, ele é para ele, fica jogando para os outros, né? Estava ali, disse Jesus, hoje eu sou enxada. Para mim. Que as pessoas não conseguem olhar dentro dele, né? Eles olham para os outros. Lembra de Isaías? Ai de mim. Que ele só apontava, né? Ai de ti, que vai para a estrada deserta. O dia que Deus pegou ele, ai de mim, olhou para dentro dele. Olhe para dentro de você hoje. Olhe para as pessoas que estão do teu lado. Nós precisamos lutar, tomar decisões, abrir mão de coisas. Somos humanos, sim. Como o pastor disse, o Espírito de Deus estando em nós. Nós conseguimos abrir mão de coisas, fazer a coisa certa. E quando a gente faz a coisa certa, Deus honra e dá vitória. Quem está indo vitorioso aqui hoje? Glória a Deus. Então, cuidado com o que você fala, irmão. Cuidado com o que você vê, o que você fala. Às vezes eu gosto de comprar Coca-Cola ou outro refrigerante. No bar, né? Porque é mais gelado, né? O bar é do lado. Eles quase não vendem refri, né? Mais pinga, então o refrigerante fica bem gelado. No verão, principalmente. Uma vez eu entrei no bar comprar Coca e o irmão foi fofocar pro pastor. Ó, o pastor Edilson estava no bar tomando cerveja. Sabe o que é isso? Autossofisma. Falso conselho. Viu aquilo que não era e foi falar o que não era. O outro irmão trabalhava numa loja, estava com a caneta na mão, loja Riachuelo, e ele foi, daí o presbítero passou, viu o irmão com a caneta na mão, era branca, chegou no pastor e disse, eu vi o fulano fumando. Autossofismo, falso conhecimento. Então não deixe o diabo te usar para você falar coisa que não é, coisa que você não viu e que não é verdade. Fala que não precisa nem que diz o pastor, nem que seja verdade. A verdade na hora errada, ela mata. A Bíblia, a palavra de Deus é uma espada, irmão. Ela pode fazer viver e ela pode fazer matar. Então tem que ter cuidado. Temos que analisar melhor. Temos que orar mais. O Espírito de Deus esta noite, como sempre, mas usou o profeta fortemente
Então, cuidado com os adivinhos. Cuidado. Uma vez Deus mandou entrar no centro de Umbanda, irmão, para tirar uma filha de um irmão da igreja. Chamei 4 irmãos, nos preparemos uma semana. E Deus mandou, perto de casa, lá na rua Arizona, subindo a ponte. Tem um dos maiores centros dentro do sítio cercado. Eu disse para o irmão, só vou se Deus mandar. Eu fui orar, Deus mandou, eu fui. Cheguei lá, a mulher tomou tanta cachaça, mãe de santo, tanta pinga e o negócio não descia. Ela disse, não desce. O guia não está descendo, ele não está descendo. Tem alguém atrapalhando. E era nós. Quando Deus manda, até o diabo obedece, irmão. Agora não vai sem Deus mandar. É como o pastor falou, se Deus não mandar, não vai. Uma vez eu li um livro, Rebecca Brown, Maior Grau da Feitiçaria. Li, tive experiências com aquele livro, tive o conhecimento do que é o grau que o demônio trabalha, enfim. Aí um irmão queria ler, eu dei para o irmão ler o livro. Falei, irmão, esse que tem que orar e jejumar. O irmão não foi ler o livro. O diabo pegou ele, irmão. Porque ele não estava preparado. Tem que estar preparado, orar, buscar. E Deus vai te usar e vai te honrar sempre. Amém? Vamos finalizar. Tem irmãos ali da Terra Roxa, tem a irmã Eunice lá de São Paulo. Deus abençoe. Meu amigo, irmão Júlio César ali, a esposa. Das vigílias, né? Deus abençoe por vocês estarem aí. Vamos orar, irmãos? Irmãos, vamos apresentar o Rio de Janeiro. Claro que Deus vem falando sobre as guerras, né? Sobre os acontecimentos. Começou lá, né? Já abriu, já deu start, irmão. Aí tem um monte de irmão, ovelhas que vem no WhatsApp. Ai, tô morrendo de medo. Irmão, Deus vai preservar os seus. Deus vai preservar, Deus vai cuidar. É para isso que Deus tem avisado a igreja, para que a igreja esteja preparada. E nós precisamos estar em oração, preparo. Oração, jejum, Bíblia são as 3 âncoras da fé. Jejum, oração e palavra. Então, ore, busque a Deus, prepare, porque os tempos são difíceis. E nós estamos buscando o socorro de Deus, né? Amém? Querido Deus, muito obrigado. Minha gratidão nesta noite pela tua presença, pela vida da igreja, pela tua palavra ministrada, Senhor, com muita propriedade nesta noite, pelo teu servo, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que a tua palavra, ela venha gerar frutos, ela venha gerar metamorfose na nossa vida. Uma mudança extraordinária, Senhor. Fazendo com que nós possamos, meu Deus, sair, Senhor, dessa terra, entrar no mundo espiritual e conhecer os teus mistérios. Assim como o Senhor disse para Pedro, fasta-te mar alto, para que houvesse o milagre dos peixes. Senhor, quando estamos na terra, não conseguimos enxergar o milagre, mas quando vamos para a profundidade, na tua presença, mergulhamos em ti, Senhor, as coisas começam a acontecer. Os nossos olhos começam a ver, Senhor, coisas extraordinárias, coisas, Senhor, profundas, ocultas, escondidas, que o Senhor tem para nos revelar. Querido Espírito Santo, eu apresento a igreja nessa noite, Senhor. Pedimos que o Senhor agora estenda as mãos uma vez mais.
Senhor, e começa, Senhor, ó Deus, trazer sobre os teus filhos a tua graça, o teu poder, a tua bênção poderosa. Senhor, que possamos conhecer a ti, que possamos conhecer o nosso adversário, que também é estratégico, Senhor, em guerra, em batalha. Quando os seus discípulos foram para a missão, Lucas 10, 17 em diante, eles voltaram alegres, dizendo: olha aí, até os espíritos nos sujeitam em teu nome. E o Senhor falou para eles: não alegrei-vos porque os espíritos vos sujeitam, mas antes alegrai-vos pelo seu nome, está escrito no livro da vida. Querido Deus, que possamos ter a certeza, ó Senhor, que estamos, Senhor, com o nosso nome escrito no livro da vida, e que o Senhor tem nos guardado, protegido, e que possamos, Senhor, estar blindado pela tua graça, pelo teu Santo Espírito, que o adversário, Senhor, que de perto nos rodeia, ele possa não encontrar esta brecha, que esta brecha, Senhor, que tem feito que o inimigo, ó Deus, venha, Senhor, para nos desmoralizar, ó Pai, seja fechada, seja interrompida, que ele não tenha motivo, argumento, assim quando ele chegou diante de ti, apontando Jó, e o Senhor deu testemunho de Jó, dizendo: eu conheço Jó, meu servo, é reto, íntegro e se desvia do mal. Senhor, que nós possamos, Pai, ser gerados pelo teu Espírito na profundidade. Xaramanderebassuyandaramaia. Querido Deus, vem nesta noite ao encontro do teu povo, fazendo a obra, fazendo milagre. Aqueles que estão, Senhor, acompanhando pelo culto online, Senhor, que sejam alcançados também dentro dos seus lares, que o Senhor repreenda o mal, obra do diabo, demônio que tem atentado, demônio que tem perturbado esta família, demônio que tem lutado e se levantado contra os ministérios, contra a vida de pessoas. Em nome de Jesus, você já caiu por terra. O que prevalece é a palavra, o que prevalece é o poder, a autoridade divina. Querido Deus, nós cremos, Senhor, na tua grande bênção e na tua grande vitória sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor olhe para o Brasil, que o Senhor olhe, Senhor, para a nossa nação, ó Pai, que as tuas mãos santa e poderosa continue guardando o teu povo e dando livramento, Senhor, àqueles que o Senhor tem propósito e chamado. Também olha para o estado do Rio de Janeiro, aonde, Senhor, está existindo hoje uma grande batalha, uma grande guerra, Senhor, e o Senhor é o Deus, ó Pai, que tem guardado o estado do Rio de Janeiro, assim como os demais, Senhor, aqueles, meu Deus, que estão buscando mal, ó Senhor, que estão semeando mal, que eles vão colher esse mal, mas aqueles que têm, Senhor, semeado bem, que o Senhor possa guardá-los e tê-los, Senhor, para o dia da redenção. Querido Espírito Santo, envia os teus anjos, dê a tua bênção, Senhor. Também ao pastor, a sua equipe, pastora Shirley, Senhor, a pastora Carla, também ao Tiago, Senhor, irmão Gabriel, Senhor, ó Deus, todos os que vieram de lá, Senhor, que sejam guardados na volta. Cuida na estrada, Senhor, também o teu povo que estará retornando, que o Senhor possa guardá-lo até os seus lares, aqueles que saíram na paz, que retornem na paz, aqueles que saíram, Senhor, e algum problema estava havendo lá dentro, que eles retornem, encontre, Senhor, a paz. Senhor, que o Senhor possa estar, ó Pai, cada dia, Senhor, guardando a cada um com o teu poder. Pai querido,
marido, nós pedimos a tua bênção, a tua graça hoje e sempre, e pedimos que a semana seja abençoada. Também pedimos, Senhor, pelo nosso fim de semana, nossa ceia, nossa vigília e os demais trabalhos, Senhor, que ocorrerão nesta semana, que as tuas mãos estejam presentes para abençoar, Senhor, e que vidas se rendam aos teus pés. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Se Deus é por nós, operando Deus, todos juntos, glória a Deus. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração, hoje e sempre, e todos juntos digam. Quem disse amém, aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode cumprimentar o seu irmão e diga: eu quero te encontrar aqui na terça-feira de ceia.